Uma vez, Padre Pio estava rezando, como ele sempre fazia, porque ele era um homem de oração, e alguém chegou para ele e falou assim: Padre Pio, no ano, qual que é a sua data favorita comemorada? Aí Padre Pio disse assim: a Páscoa é uma data perfeita, contempla a glorificação de Deus. Eu amo a Páscoa, mas o Natal tem uma ternura e uma infantilidade que me conquista o coração. Já pode ir se assentando, que hoje a gente vai falar sobre isso, sobre Natal, o nascimento de Jesus. E quem trouxe a palavra, abre para mim em Lucas 2:8. No versículo 8 vai dizer os seguintes termos: havia na região uns pastores que vigiavam por turnos o rebanho a céu aberto. Um anjo do Senhor se lhes apresentou. A glória do Senhor os envolveu de resplendor e eles se aterrorizaram. O anjo lhes disse: não temais, vede, dou-vos uma boa notícia, uma grande alegria para todo o povo. Hoje nasceu para vós na cidade de Davi o Salvador, o Messias e Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Presta bem atenção nessa passagem: encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Nesse instante, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, que louvavam a Deus, dizendo: glória a Deus no alto e na terra, paz aos homens que Ele ama. Quando os anjos partiram para o céu, os pastores diziam: atravessemos em direção a Belém para ver o que aconteceu, o que o Senhor nos comunicou. Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Ao ver isso, contaram o que lhes haviam dito do menino. E todos os que ouviram isso assombravam-se com o que os pastores contavam. Maria, porém, conservava isso e meditava tudo em seu íntimo. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que ouviram e viram, tal como lhes havia sido anunciado. Essas são para nós palavras da salvação. Já vou pedir para o irmão ir solando aqui para mim, porque sem música não dá. E hoje, como eu já disse, vai acontecer algo grande nesse lugar. Sua vida vai ser transformada, basta abrir o coração. Só que também é tempo de Natal, daqui a 2 ou 3 dias, eu não sei, é o Natal. E no Natal a gente sabe, comida gostosa, família reunida, presentes, não sei, como é que a gente pode caracterizar o Natal? Só que eu peço para vocês, no dia de hoje, para esquecer tudo que você sabe sobre o Natal, tudo que vem à sua cabeça relacionado ao Natal, que não tem a ver com Jesus. Presente, comida, familiares, esquece isso. Porque hoje a gente vai falar do verdadeiro significado do Natal. Hoje a gente vai falar, assim como o tema vai dizer, saudemos a Jesus que vai chegar, é tempo de esperança, sobre o nascimento dele. E só que para mim falar para vocês o porquê que Jesus trouxe a esperança ao mundo, eu tenho que explicar por que o mundo, quando Jesus veio, precisava de esperança. Porque ninguém precisa de esperança quando está tudo bem. Se você tem tudo, se está tudo certo, no lugar certo, você precisa de esperança no quê? Além de, prosperar com o que você tem. Mas, quando Jesus veio, as coisas estavam bem feias. E a igreja ela vai nos ensinar que o pecado, ele entra no mundo, extrema e especificamente por causa da desobediência. Quando Adão e Eva, no jardim do Éden, comem do fruto proibido, desobedecem a Deus, eles entram em um conflito, porque até então eles possuíam algo chamado caráter, no grego, que em português significa caráter indelével. Isso significa que quando o homem, antes do pecado, estava no mundo, no jardim do Éden, não era o homem que buscava a Deus, era Deus que buscava o homem. O homem era um ser quase que perfeito, no qual Deus tinha um apreço tão grande, um amor tão grande, que a única coisa que Deus falou é: não comam do fruto proibido. Só isso que eu peço para vocês, só isso que eu falo para vocês. Só que a serpente vem, o demônio vem,
E assim como todos os dias a gente é tentado e cai em pecado, Adão e Eva também caíram. Só que a consequência do pecado deles foi um pouco mais grave. Porque Adão e Eva, o catecismo vai nos ensinar no parágrafo 404, que o pecado original, ele não foi cometido, ele foi sim contraído. O que isso significa? Que Adão e Eva, eles não cometeram aquele pecado e sozinhos eles arcaram com as consequências. Quando Adão e Eva contraíram o pecado original, a consequência foi de todos aqueles que viriam em seguida. Basicamente hoje, a gente nasce e a gente precisa ser batizado logo cedo, porque a gente nasce manchado pelo pecado original. E se você não for batizado cedo, assim como a igreja nos manda, você não é filho de Deus. É basicamente isso. Então, quando o catecismo vem falar isso pra gente, a gente tem que entender que de linhagem em linhagem, o pecado foi se arrastando. E quando o pecado entra no mundo, acontece algo muito terrível. O homem perde com Deus a intimidade, a comunhão e a proximidade. O homem era íntimo, ele tinha uma comunhão diária com Deus. Deus todo dia tomava um café com o homem à tarde, 4 da tarde. Eles tinham algo muito grande, uma proximidade muito grande, uma paixão muito grande, um amor muito grande. Que Deus é esse que tanto ama o homem, que homem é esse que tanto obedece a Deus até certo ponto. Que comunhão que é essa que eles viviam? No jardim do Éden estava tudo perfeito, até o pecado entrar. Só que quando o pecado entra, a primeira família que surge, os primeiros filhos de Adão e Eva, são Caim e Abel. Caim mata Abel, é o primeiro caso que a gente tem de traição, ciúme e homicídio. Para vocês terem noção do que é o pecado, ele não precisou nem de muito tempo. Foi logo na primeira família que ele já começou a destruir, que ele já começou a quebrar, que ele já começou a querer deferir. Só que nessa levada, nessa linhagem de pecado e Deus e o homem, Deus tinha perdido o contato com o homem tinha perdido o contato com Deus. Se hoje a gente consegue ir para o céu, se hoje, quando a gente morre, se a gente morrer em santidade, a gente vai direto. Se a gente morrer ainda com Deus, querendo a misericórdia dele na nossa vida, a gente vai para o purgatório. Naquela época, existia algo que a igreja vai nos ensinar, e que eu peguei isso do padre Paulo Ricardo, que é a fonte mais confiável que eu podia achar. E ele vai dizer que existia algo naquela época, que não era nem céu, nem inferno, nem purgatório. Era chamado de limbo dos justos. Era para uma pessoa que não merecia sofrer o que as pessoas sofrem no inferno, mas também o ser humano não podia ir para o céu. Então eles iam para o limbo dos justos. Estava dando tudo errado com a humanidade. Eles traíam Deus, não tinham céu, não tinham nada. Só que Deus, ele é misericordioso. E aí você fala, mas Arthur, o homem pecava, o homem traía, o homem falava mal, o homem fazia de tudo para não ter a comunhão com Deus, pecava, desobedecia, saía da comunhão. Mas Deus, em infinita misericórdia, olha para o homem e pensa, eu vou me fazer homem, morrer por eles numa cruz, para que os pecados deles possam ser perdoados, e um dia eles possam herdar o reino dos céus junto comigo. Então assim é feito. Deus planeja tudo. Eu vou me encarnar, eu vou até eles. Só que assim como São Boaventura vai dizer, que para a gente ir para o céu, ao encontro de Deus, a gente tem que passar pela Virgem Maria. Para Deus vir até nós, ele teve que passar pela Virgem Maria. E ele podia escolher qualquer uma, ele podia nem ter mãe, só que ele quis ser filho dela, ele quis nascer dela. Então o anjo vai até a casa de Maria, e ele anuncia, ave cheia de graça, a gente precisa que você seja mãe do Salvador. O que você nos diz? Maria tinha 15 anos, ela era mais nova que eu. Só que Maria, ela diz sim. 14. Isso aí, tia Kelinha, 14. E aí, Maria diz sim. Ela dá o sinal positivo para Deus. E naquele momento no céu, a grande festa. O filho do Salvador ia nascer. O anjo avisa para Maria que, ei, o Espírito Santo vai gerar em você o Salvador. O Espírito Santo, ele vai entrar no teu útero e ele vai fazer a obra. Não precisa se preocupar. José não precisa se preocupar. Aparece para José em sonho. Fica tudo certo, tudo certinho para Jesus nascer. Aí você me pergunta, então ele veio num castelo.
Ele veio num palácio, rodeado de gente, servos. Não, ele preferiu vir da humildade. Ele preferiu vir do pouco. Ele preferiu mostrar para nós que não é sobre riqueza, não é sobre ganhos, não é sobre o que a gente tem materialmente. Ah, Arthur, então você está falando que o dinheiro não é importante? Não precisa trabalhar, não? Não é isso. O dinheiro é importante, mas tem coisa muito mais importante que o dinheiro. E Jesus sabia que era mais importante naquele momento era a salvação de cada um de nós. Ele abriu mão de tudo para vir até nós, para ser o Salvador, para ser nosso Pai e morrer naquela cruz. E eu vou falar muito de cruz aqui porque não tem como relacionar o nascimento de Jesus sem relacionar com a morte dele. Porque Jesus nasceu para morrer. A finalidade da vida de Jesus era a morte dele. O ápice da vida de Jesus é a morte dele. Porque é lá que acontece o maior milagre. É lá que acontece a maior graça. É lá. Santo Agostinho vai nos dizer que ele não sabia como que quando ele falava com uma pessoa sobre a cruz, a pessoa não ficava louca e começava a pular de alegria. Ele não entendia. E hoje eu entendo o que Santo Agostinho vai dizer, porque quando fala de cruz, eu sinto algo diferente. Eu sinto meu coração queimar diferente. Não é como se você falasse qualquer outra coisa, porque é a cruz, sabe? É ali que a igreja dá os primeiros passos. É ali que as coisas começam a acontecer. É ali, é na cruz. Só que o Natal não é a morte. Assim como o Padre Pio dizia, a gente não vai falar de Páscoa hoje. A gente quer falar do nascimento. E para mim explicar para você o que aconteceu, para mim explicar para você o nascimento de Jesus, eu preciso explicar uma visão que uma santa chamada Catarina Emmerich teve. Uma santa chamada Catarina Emmerich teve. Só que sempre que eu vou explicar para alguém uma visão, mas sempre que eu vou explicar para alguém uma revelação que algum santo teve, eu preciso que vocês fechem os seus olhos. Porque eu não quero falar e vocês serem induzidos pelos meus gestos ou pela minha fala. Feche os olhos mesmo, vai até apagar a luz. É para você imaginar o que a santa Catarina Emmerich, que na época era beata, eu quero que você imagine a mesma visão que ela teve. Eu quero que você veja as mesmas coisas que Catarina Emmerich viu. Vamos lá. A visão dela começa com ela vendo a Virgem Maria. A primeira coisa que ela viu foi a Virgem Maria. Então imagina a Virgem Maria. Só que Catarina vai dizer que a Virgem Maria tinha uma luz tão grande, tinha um resplandecer tão grande, tinha algo tão grande vindo dela, que a luz que emanava dela era muito mais forte do que as lamparinas e lâmpadas que São José tinha acendido naquela noite. Catarina não conseguia ver as lâmpadas, ela não conseguia ver as lamparinas, porque o brilho que existia, que era mais alto, era o da Virgem Maria. Já imaginou aí a Virgem Maria resplandecendo luz? A Virgem Maria iluminando tudo que tinha naquele lugar? Bom, de repente, naquele lugar, o teto se abriu. E o que passou pelo teto foi outra luz. Só que não era uma luz qualquer, era uma luz que trazia glória. Era uma luz que trazia poder, era algo enviado do céu. E ficou sobre a cabeça de Maria, ficou sobre a Virgem Maria, aquela luz, aquela fortaleza. Então, a Virgem Maria se viu tomada por um êxtase que ela jamais havia sentido. Isso porque a gente está falando de uma mulher que gerou Jesus, que tinha Espírito Santo 24 horas, transbordando nela. A gente está falando dessa mulher, da maior mulher de todos os tempos. A gente está falando da Virgem Maria naquele momento. Ela se viu no seu maior êxtase. Ela sentiu uma alegria. Ela sentia algo de dentro do coração que ela jamais tinha sentido. Então, a Virgem Maria começou a louvar a Deus. Ela começou a adorar a Deus. E o menino Jesus nasceu. Quando o menino Jesus nasce, a glória de Maria também é ofuscada. Porque ela, por mais que seja como a lua, ela ainda não é o sol. E quando Jesus nasce, a luz que vem é ainda mais forte. Imagina Jesus aí, muita luz, muita luz. Então, Jesus começa a chorar, e a Virgem Maria, assim como a profecia que vinha sendo falada para os pastores, quando eu pedi para vocês prestarem atenção na passagem,
o anjo disse para eles: não temais, vede, dou-vos uma boa notícia, uma grande alegria para todo o povo. Hoje nasceu o Filho o Salvador, o Messias, o Senhor. E ele diz que encontrariam um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Naquele momento os pastores entram naquele lugar e está o menino Jesus sobre panos em uma manjedoura. Ali eles sabiam a verdade, ali eles sabiam que havia se concretizado o nascimento do Salvador, o nascimento do Messias. Então, para finalizar a visão da Beata Catarina e começar onde eu queria chegar nessa pregação, a santa, né, agora, que ela foi canonizada, ela disse que tudo na região, não era no lugar, não era na cidade, era em toda a região, tudo foi alterado. As flores ficaram mais bonitas, o verde ficou mais verde, o azul ficou mais azul, os animais carregavam um sorriso no rosto e saltitavam de alegria. Ela vai dizer que até as rochas mudavam, até as pedras tinham um valor diferente, era tudo novo, era como se naquele lugar tudo estivesse morto e agora tudo ganhara vida. Assim como o Senhor colocava no meu coração antes dessa pregação, hoje talvez o seu coração tenha chegado aqui morto, mas pelo nascimento de Jesus, nele, ele vai sair daqui com vida. Então, havia ali um grande impacto espiritual, havia ali uma esperança, o Criador tinha chegado. Pode abrir os seus olhos, se você quiser ligar a luz de novo, pode ligar. Quando a gente entende o que foi o nascimento de Jesus, quando eu pelo menos entendo o que aconteceu aqui, a glória que foi, eu vejo como se fosse uma bola de neve de virtudes, de graça, de poder. É como se a Virgem Maria fosse refletindo glória, refletindo poder, e quanto mais o tempo passava, mais a glória e mais o poder se habitavam naquele lugar. É como se não parasse, como se nunca tivesse um fim, tamanha graça. E talvez hoje nessa noite você tenha vindo aqui procurar uma graça. E o menino Jesus, no nascimento, trará graça à tua vida. E Santa Teresinha, ela tem uma frase que fundamenta muito isso, onde ela dizia que a maior alegria para ela, a maior alegria que o coração dela trazia, era fazer o menino Jesus sorrir. Santa Teresinha dizia isso, que quando ela fazia o menino Jesus sorrir, quando ela fazia o menino Jesus se alegrar em inocência, pureza, infantilidade e ternura, ali sim ela estava feliz. E aí, caminhando para outro ponto, caminhando para outro lugar, quando Jesus nasce, é como se o mundo inteiro, como se todas as gerações, todas as épocas, todas as linhagens, tudo que depois daquilo ali viria, fosse afetado. Você quer um exemplo? Querem um exemplo? Não, vocês têm que falar direito. Vocês querem um exemplo? Sim. Então tá. É como se fosse assim: o menino nasceu, agora que tudo que está morto pode ter vida. Ei, o menino nasceu, agora aqueles que viviam mortos, aqueles que viviam afundados no pecado, aqueles que viviam sem esperança na vida, podem ser batizados no fogo do Espírito Santo, e a vida inteira ser alterada para a santidade de Deus. Ei, o menino nasceu. As famílias que agora se destruíam, as famílias que agora se quebravam, as pessoas que agora se dividiam, que se separavam, agora podiam novamente se unir, agora podiam novamente ter reconciliação. Ei, o menino nasceu, agora os teus filhos podem ir ao céu, agora você pode ir para o céu, porque daqui 33 anos, o menino que nasceu naquela manjedoura, vai morrer. E quando ele morrer, todos os seus pecados serão perdoados. E haverá esperança, haverá chance, haverá vida a ser gerada. Deixa eu te contar um negócio. O menino nasceu. O mundo que estava quebrado, caos, violência, perseguição, não existia mais comunhão com Deus. Agora você pode ter comunhão com Ele de novo. O menino nasceu. Agora, numa sexta-feira, você pode ir para o grupo de oração Mater Domini. Chega lá, eu não sei como é que você chegou aqui. Essa frase de pregador é boa demais. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas a sua vida inteira pode ser alterada pelo poder do Espírito Santo neste grupo de oração, porque o menino nasceu.
Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então fala, estou entendendo. Ótimo. O nascimento trouxe a esperança, trouxe vida, trouxe tudo que há de bom. Só que Jesus, ele cresceu. Juntamente a Mater Domini, a Mãe de Deus, a Virgem Maria, ele foi dando seus primeiros passos, falando pela primeira vez, foi comendo sozinho pela primeira vez. Agora, Jesus já conseguia conversar, e eu não sei qual que é a idade, ele vai lá na sinagoga, ele começa a pregar para os sábios da lei, porque eles eram sábios, mas eles não eram Deus, e Jesus era. E aí Jesus vai crescendo, ele chega aos seus 30 anos de idade, ele sai da casa de Maria e de José e começa a sua vida. Como é que eu posso dizer, como é que é o nome? Vida pública, isso. Obrigado. Jesus começa a vida pública aos 30 anos. E aí ele começa a fazer amigos. Ele acha os apóstolos, ele acha os discípulos. Ele pega Pedro, Tiago, João. Aí vocês já conhecem, vocês sabem da história. Aí chega num ponto que Jesus já ali no ápice dos seus 33 anos, ele se olha e ele não podia escapar da morte. Porque ali era o ápice da vida dele. Então Jesus vai para a cruz. A morte científica de Jesus, que eu não vou conseguir detalhar ela toda agora, ela é mais triste do que você só pensar na cruz, porque Jesus, ele tem pregos de 12 centímetros sendo atravessados na mão, Jesus leva 5.000 chicotadas, é cusparado, é chutado. Tem uma informação que eu gosto demais, que é porque eles colocam Jesus na rua que tinha mais movimento, é como se fosse o centro hoje, geral lá na rua, e eles colocaram Jesus lá. Por quê? Porque mais pessoas iam ver ele sofrer, mais pessoas iam ver ele ser humilhado. E ele chega no alto da cruz, ele morre por mim, por você, por você, por você, por você. E ali, como eu disse, voltava a ter esperança de céu. Ali, depois da morte dele, agora vai nascer gente, vai nascer Terezinha, Pio, vai nascer Agostinho, vai nascer os santos da igreja, vai nascer aqueles que vão iluminar o mundo. O nascimento de Jesus, ele me mostra que a igreja sobrevive. O nascimento de Jesus, ele me mostra por que a igreja vai prevalecer. Porque muita gente hoje em dia vai falar que tem nada disso de santo, tem nada disso de Virgem Maria, tem nada disso de mágica. Tem gente que fala. Só que o nascimento de Jesus sem a Virgem Maria não seria nada. Se Jesus morreu por nós, e após isso, as pessoas não conseguem ser santas e não conseguem herdar o reino dos céus de forma imediata, eu não sei o que eles estão vivendo. Porque agora vai acontecer. Agora vai nascer Catarina de Sena, Francisco de Assis, Francisco Xavier, esses loucos que viviam por Jesus, que morriam por Jesus. Agora, todas as regiões do mundo vão ser impactadas, porque esses dias eu pensava, mas o Brasil é um lugar onde tem muita gente que acredita em Deus. Eu já pensei nisso, será que eu não adoro a Deus, será que eu não sigo a Deus só porque eu nasci no Brasil? E se eu tivesse nascido em outro lugar, como é que seria? Onde que eu estaria agora? O que eu estaria fazendo agora? Aí eu conheci a história de uma santa, Santa Madalena Nagasaki, uma japonesa, que vivia na cidade de Nagasaki. Santa Madalena, ela vinha de uma família cristã, ela vinha de uma linhagem, de um povo que acreditava em Deus, só que eles eram minoria. Era tipo assim, isso aqui não é uma informação concreta, mas para contextualizar, é como se tivesse 50 mil pessoas em Nagasaki, e só a família dela que fosse de Deus, acreditasse em Jesus e seguisse as Sagradas Escrituras. E aí Madalena vai crescendo, e a família dela vai falando para ela, ei, Jesus está vivo, você tem que acreditar nele. E ela começa a acreditar realmente. Só que esse amor, ele passa de um amor que era só paixão, para um amor concreto. Ela não tinha um amor onde ela vem no Mater Domini uma noite, sai daqui e já está pecando de novo. Não, ela era constante, ela amava, ela adorava, ela fazia as obras, ela tinha um alimento sólido. Ela rezava o terço, ela lia a Bíblia, sabe? Madalena, ela estava caminhando para a santidade. Só que chegou um ponto onde no Japão eles estavam perseguindo os cristãos. E aí a família de Madalena, sendo uma das únicas, obviamente seria perseguida. E aí eles foram atrás dela, pegaram ela. E Madalena, ela é mártir, ela morreu por Jesus. Cortaram a cabeça dela fora, fizeram várias coisas. Só que Madalena, depois disso, ela se tornou santa, foi canonizada, se eu não me engano, por São João Paulo II. Só que, aí você me pergunta, tá, mas por que você está contando de Madalena Nagasaki? O que tem a ver? É porque hoje em dia,
Se você pensar, eu sou de Deus porque todo mundo é de Deus. Eu sou de Deus porque quando eu estou com o pessoal da igreja eu consigo ser o mesmo. Eu sou de Deus, só que eu também sou só de Deus lá no Mater Domini, né? Sou lá na missa. E quando eu sair, não, aí não, pelo amor de Deus. Cara, gente, meus queridos e minhas queridas, vocês têm que ser de Deus 100% do tempo. Eu refleti isso esses dias. Nós temos que ser de Jesus todo o tempo. Porque a partir do nascimento, a partir da vida, a partir da morte de Jesus, isso aqui, chegou até nós. As Sagradas Escrituras. Deixa eu te contar um negócio. Uma vida que está fundamentada embaixo da palavra de Deus, não tem como dar errado. Uma vida que está fundamentada embaixo das Sagradas Escrituras, dos ensinamentos, daquilo que Jesus passou para nós, não tem como dar errado. O Eninho falava aqui, antes do grupo começar, que meus pais são da igreja. Realmente, meu pai toca aqui, ele só não veio hoje por causa do horário do Natal. Minha mãe está ali, eles sempre me ensinaram quem era Jesus, o que eu devia fazer. Só que, é claro, por um tempo eu dei uma afastada, mas depois eu voltei, porque ele me resgatou. Só que, você pode estar pensando, beleza, seu pai e sua mãe são de Deus, só que os meus não são. Deixa eu te contar um negócio, se seu pai e sua mãe não são da igreja, basta você, seu pai e a mãe, que leva os teus filhos para a igreja. Basta você, seu pai e a mãe, que levam o seu filho para a santidade, que faz com que seu filho seja santo, com que sua filha seja santa. Vocês estão entendendo? Não é sobre o cenário, não é sobre as circunstâncias, não é sobre como você vai fazer. São Francisco de Assis vai dizer, comece fazendo o possível, daqui a pouco você vai estar fazendo o necessário, de repente você vai estar fazendo o impossível. É com o que você tem, é com o que você pode. E eu não sei vocês, mas para mim não é a morte pegar o terço e rezar. Para mim isso é possível, acredito que para vocês também. Mas eu trabalho o dia todo. Mas não sei o que, não sei o que lá. Cara, dá para rezar o terço em qualquer lugar. Tem vários tipos de terço. Para ler um trecho das Sagradas Escrituras, esse que eu li hoje para pregar, olha o tanto de coisa que vem de uma passagem. Sabe, você não precisa ler João inteiro, você não precisa ler Marcos inteiro, você pode ler um versículo, um capítulo, uma passagem. Você pode ler um milagre de Jesus para impulsionar o seu dia. Eu estou falando de ser santo no dia a dia. Hoje em dia, eu vejo que os santos não vão ser mais os mártires. Hoje não, talvez daqui a um tempo. Porque está começando uma onda de que daqui a pouco o cristão também não vai estar continuando de pé. Só que, sabe, você tem que ser santo no seu dia a dia. Os santos de hoje me mostram isso. Carlo Acutis, ele não fazia nada demais, além de rezar o rosário todo dia, ir na missa todo dia e ser santo. Ele só olhava para o pecado e falava, eu não quero pecar. Ele morre aos seus 15, quantos anos Carlo Acutis? 15 anos. Ele morre com 15 anos e morre santo, porque não importou a idade, não importou o cenário, não importou as circunstâncias. Carlo Acutis queria ser santo. Ele vinha de uma família muito rica, ele tinha muitos bens. Aí sabe o que ele fazia? Ele pegava os tênis da Nike caro dele, saía dando para os moradores de rua. Ele saía entregando. Entende? É sobre ser santo no dia a dia. É sobre você entender que Jesus, ele nasceu para que você faça diferente, para que você não vá para o limbo dos justos ou para o inferno, mas que você pega pelo menos um purgatório. Por favor, eu te peço, pega pelo menos um purgatório. Porque se você quiser ir para o inferno, tudo bem, mas eu não quero. Eu quero ser santo. Eu quero ter uma vida de santidade. E algo para finalizar essa pregação que o Senhor colocava no meu coração é que hoje em dia ninguém está entendendo o significado do Natal, não porque não sabe que tem a ver com Jesus, é porque não entende como que Jesus encaixa nessa história. Hoje em dia talvez você esteja falando assim, mas o Natal é a época de esperar Jesus nascer, né? Sim ou não? Não. O Natal não é época de esperar Jesus chegar. O Natal é época de você lembrar que Ele já chegou, que Ele já viveu, que Ele já cresceu, que Ele já morreu, que Ele já ressuscitou e que hoje Ele vive. Tá vendo aquele sacrário ali? Você está na igreja católica, meu querido. Você está na igreja católica, minha querida.
Você está na igreja dos santos, você está na igreja dos mártires, você está na igreja daqueles que morreram, que tiveram cabeça decepada. Eu nunca vi caso de protestante que teve cabeça cortada, eu nunca vi. Mas de santo eu posso citar pelo menos uns 5 aqui para você agora. Sabe? Entende que o Natal não é para você esperar nada. Ah, mas depois eu sou santo, depois eu resolvo a minha vida, depois eu vejo qual é que é. Santo Agostinho vai dizer algo que encaixa muito na minha vida e que eu tomei um tapa na cara esses dias. Ei, você pode adiar sua conversão todo dia. Você pode falar, amanhã eu mudo, amanhã eu mudo, amanhã eu mudo. Só que você não pode adiar a sua morte em nenhum segundo. Você não pode adiar o momento da sua morte em nenhum segundo. Sabe? O pecado dói. Isso é algo que eu vinha refletindo esses dias. Para encerrar essa pregação de uma vez por todas. Jesus veio, tem esperança. Eu já preguei o tema, agora eu preciso falar de outra coisa. Pecar dói. Pecar dói. Quando eu estava no mundo e eu pecava, doía. Só que eu não sabia que dor era essa. Eu não sabia de onde que isso vinha. Eu não sabia que incômodo que era esse. Só que eu também só tinha um pecado, eu ia fazer o quê? Só que depois que eu conheci Jesus, eu entendi que tem 2 lados da moeda. Ou você vai para a esquerda, ou você vai para a direita. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Ou você vive uma vida de pecado, ou você vive uma vida de santidade. Não é difícil, é 50% a 50%. O que você quer? Nesse Natal, eu preciso que você pense nisso. Eu preciso que você reflita isso. O menino nasceu. Agora, os teus pecados não te levam para o inferno imediatamente. Agora você tem uma igreja, agora você pode ser católico, agora tem confissão, agora tem comunhão, agora tem santo para você olhar, cara, sei lá, olha, São Francisco, ele fazia jejum tantos dias da semana, eu quero fazer também. Ah, Santa Teresinha rezava tantos textos, eu quero rezar também. Ah, tinha tal santo que tinha uma humildade excelentíssima, eu quero ter a mesma humildade. A igreja de Cristo sobrevive a qualquer obra de Satanás, a qualquer coisa. No último ato dessa pregação, porque esse grupo aqui ele tem nome. Como é que esse grupo aqui chama? Não, pode ser mais. Ó. Como é que esse grupo aqui chama? Quando a igreja protestante ela é fundada, se eu não me engano, ocorre que mais ou menos uns, sei lá, eu não sei o número exato, mas eu vou colocar um número baixo para vocês entenderem a diferença. É como se 15 mil católicos fossem para a igreja protestante. Uns 15 mil. Passam-se 15 anos. Vem Nossa Senhora de Guadalupe. Aparece para um índio. Algo muito mais, sabe? Algo muito mais humilde. Ela não veio igual Lutero e Calvino, chutando a porta, falando que queria mudar tudo, que eu estou revoltado, eles fizeram isso. Não. Virgem Maria apareceu para um índio, ela apareceu na humildade, e nessa humildade, se 15 mil católicos foram para o protestantismo, agora 19 mil protestantes se convertem ao catolicismo. Aplaude a Virgem Maria.